Olá, tudo bem? Então, continuando o conteúdo da nossa disciplina de engenharia de software, agora a gente vai conhecer um pouco mais sobre documentação de requisitos de software. Então, a gente está adentrando um pouco mais na engenharia de requisitos, que é parte da engenharia de software. Então, documentar os requisitos é fundamental, porque a gente precisa registrar, né, os requisitos de alguma maneira que seja facilmente compreensível e que não tenha alguns problemas recorrentes, né? Por exemplo, ambiguidades. Então, a gente vai ver que existem diferentes formas ou maneiras complementares de documentar os requisitos. Vamos passar por algumas delas. Então, existem diferentes diagramas, notações, técnicas, métodos, estratégias, né? Mas a principal delas, ou a mais utilizada, é aquela que é mais natural para todos nós, que é a linguagem natural. No nosso caso, a língua portuguesa. Claro que existem algumas diretrizes, algumas recomendações. Então, quando a gente documenta seguindo essas recomendações que eu vou explicar rapidamente agora, é o que nós chamamos de histórias de usuários. Tá? Então, esse termo é importante para você memorizar aí. Tá? Histórias de usuários. O que são histórias de usuários? São relatos curtos, né, realmente breves, que tentam explicar a interação de um usuário com o sistema. Então, o que é que o usuário faz? O que é que o sistema faz? Então, quando a gente está relatando histórias de usuários, a gente tem que sempre se preocupar, é uma boa recomendação essa que eu vou falar agora, né? De toda a história, toda frase da história, começar com o autor daquela ação. Então, o sistema deve, o sistema realiza, mas o sistema, desculpa, ou o usuário deve, o usuário faz, o usuário deve entrar com um certo dado, tá? Então, vamos lá. O sistema deve, se o sistema receber uma entrada X, ele deve responder da seguinte maneira, a saída Y, ou ele deve realizar essa tarefa. Então, ou deve armazenar o dado no banco de dados. Então, é sempre uma frase breve que deixe claro quem é o agente da ação. Né? O usuário deve entrar com X, o sistema deve ser capaz de alguma coisa. Já é? A, uma vez que o requisito esteja documentado, claro que nós veremos outras maneiras, tá? Que foi só uma breve explicação da maneira mais usual, que é que nós veremos hoje, tá? Então, a gente inclusive vai ter uma atividade para praticar isso daqui, tá? O sistema deve, o usuário deve, as histórias de usuários. Então, uma vez que o requisito esteja documentado, nós precisamos revisar. Então, é um processo manual, processo de avaliação e, por a gente ter documentado usando linguagem natural, a gente tem que dar uma atenção especial a imprecisões, né? Ambiguidades, omissões. A omissão é muito comum em uma elicitação de requisitos, porque muitas coisas o usuário acha óbvio, ou ele não lembrou realmente, né? Ou acha óbvio e que não seria necessário falar naquele momento. E até erros também na especificação, mas principalmente ambiguidade, omissão e eventualmente algumas imprecisões. Então, o que deve ser checado? Primeiro, a consistência, né? Se os requisitos estão consistentes, não estão ambíguos, etc. Né? Consistência também com o plano do projeto, no sentido o que deve ser feito. Então, se é um sistema para, sei lá, emissão de relatórios de vendas, e aí ele começa a falar da compra dos materiais, né, pelo fornecedor, aí é hora de perguntar, na hora de verificar o requisito, dizer, olha, a compra do material também está incluso no escopo do sistema ou ele é só para relatório de vendas? Ah, não está incluso não. Ah, então beleza, ignora o requisito. Ah, não está incluso. Então aumenta o escopo do sistema, não é só relatório de venda. Tá? Então é bom deixar isso claro durante essa revisão. Né? O requisito está facilmente compreendido, é compreensível ou ele está rebuscado, meio complicado? Né? Eles podem ser facilmente modificados, né, ou estão escritos de uma maneira que facilite essa alteração, né?
Claro, né, a linguagem natural ela é imprecisa. Então, aí só para exemplificar essa placa, certamente quem colocou essa placa teve problemas, né? No parking, né? Proibido estacionar. Aí certamente tinha pessoas que ficavam paradas na frente e diziam, ó, não, no parking, no standing, no stopping, no kidding. Quer dizer, é proibido estacionar, é proibido você ficar parado, seja em pé, seja parado aí no carro, em frente, né? Sem brincadeiras, né? Não tire onda não, né? Em outras palavras, deixe esse espaço vazio, né? Que seria o significado ou a intenção original da placa. Né? Então, quando a gente documenta requisitos, nós estamos preocupados, em suma, com a qualidade desses requisitos. Nós elicitamos de maneira geral. Né? Então, se eles são consistentes, se eles estão completos, ou se está faltando algum dado de entrada ou algum detalhamento do processamento. Né? Todos os estados, entradas, produtos, restrições, em outras palavras, o sistema descreve tudo que é necessário para compreendê-lo plenamente, para alguém que vai desenvolver, né, realizar o seu trabalho, né, são realistas ou são requisitos surreais, né, difíceis ou impossíveis de implementar ou inviáveis, melhor dizendo, de implementar. Né? Pode ser feito o que ele pediu ou é algo que sequer você conhece tecnologia para aquilo? Né? Então, cada requisito descreve algo que é realmente útil, que é necessário para o cliente, ou são requisitos opcionais, requisitos tangenciais em relação ao foco do sistema. Né? E, claro, se eles são rastreáveis, no sentido, é importante para cada requisito dar um código, um número para ele, para que a gente consiga fazer referência, rastro a ele. Olha, vou implementar agora o requisito número RF01, RF05, né? Fica mais preciso, mais fácil de rastrear. Né? E para a gente finalizar esse primeiro contato nosso com a documentação de requisitos, eu vou apresentar agora um texto, né? Vocês vão ter acesso também na forma de uma atividade lá no Classroom. Então, para você descobrir ambiguidade, omissão ou problemas de maneira geral, né? Seja no formato, na forma de apresentar o requisito. Né? E você vai reescrever em grupo usando as técnicas que já foram apresentadas. Desculpa. Mais especificamente, vocês vão descrever o requisito na forma de histórias de usuários. Tá joia? Então, olha só como é que está descrito. Um sistema automático de emissão de passagens vende passagens de trem. Os usuários escolhem seu destino e apresentam um cartão de crédito e um número de identificação pessoal. A passagem é emitida e o custo dessa passagem é incluído em sua conta de cartão de crédito. Quando o usuário pressiona o botão para iniciar, uma tela de menu com os possíveis destinos é ativada, juntamente com uma mensagem para que o usuário selecione um destino. Uma vez selecionado um destino, pede-se que os usuários insiram seu cartão de crédito. A validade do cartão é checada e o usuário, então, deve fornecer um número de identificação pessoal. Quando a transação de crédito é validada, a passagem é emitida. Eu não vou comentar, obviamente, agora, né, eventuais problemas ou melhorias que possam ser feitas nessa descrição aqui que o usuário eventualmente fez ou hipoteticamente fez, mas que a gente precisa transformá-la em histórias de usuários com aquela atenção. Né? Deixa eu só voltar aqui, né, para procurar imprecisões, ambiguidades, omissões, erros. Tá joia? Então vocês vão avaliar, analisar isso daqui em grupo. Podem conversar, né, marcar diálogos com o grupo e relatar os problemas encontrados e construir uma nova versão para esse requisito de acordo com as histórias de usuários, sem aqueles problemas contados. Tá joia? Isso para a aula de hoje. Na próxima aula de engenharia de software, a gente vai começar os diagramas UML, tá joia? Então a gente vai iniciar, né, com os diagramas de casos de uso, mas nós veremos outros diagramas da UML. Lembrando que a UML, a linguagem de modelagem unificada, é a sigla para a linguagem de modelagem unificada e compõe um conjunto de diagramas conhecidos no mundo inteiro pelos desenvolvedores de software e
tem uma compreensão formal nesse sentido. O que você diagramar, o que você representar na forma de um diagrama UML, né, vai ser compreendido uniformemente em qualquer lugar. Então, tem essa vantagem. Nós começaremos a documentar nossos requisitos na forma de diagramas de casos de uso. Lembrando que a gente vai ver também outros diagramas, atividades, outros diagramas de interação, né? E também diagrama de análise orientada a objetos. Nós documentaremos através de diagramas de classes UML. Já conhecemos de programação orientada a objetos, mas será revisado. Né? Serão vistos novamente esses diagramas, tá joia? Então a gente fica aqui. Até a próxima.